Se você completou 40 anos e percebeu que o seu corpo mudou completamente, parece que da noite para o dia, as dietas que você fazia quando você era novinha, na casa dos 20, simplesmente não funcionam mais, parece que os sintomas de TPM estão piorando, sei lá, às vezes você está mais cansada, está se sentindo mais estranha, o seu sono não está muito bem regulado. Eu quero que você entenda neste vídeo aqui, em especial, se você está notando um ganho de peso muito acelerado, descontrole com a comida e não está conseguindo mais manter as rédeas ali do seu processo de emagrecimento ou da manutenção do seu peso, seja lá o que for que você esteja tentando, quero que você preste atenção nesse vídeo porque eu vou te explicar um fenômeno que acontece com as mulheres nessa fase dos 40 anos e que poucas pessoas explicam de fato o que está acontecendo com o corpo delas. Você vai entender nesse vídeo aqui o que é o efeito rebote hormonal e por que esse efeito rebote pode estar prejudicando os seus resultados no emagrecimento, no ganho de massa muscular, o seu estado de saúde de forma geral, sua saúde mental, seu cansaço, né, a qualidade do seu sono e tudo isso. Efeito rebote é um nome popular para um mecanismo do nosso corpo chamado de feedback. A gente tem no nosso corpo, na fisiologia do nosso corpo, dois tipos de feedback, o positivo e o negativo. É a maneira como o nosso corpo regula os hormônios, regula as toxinas inflamatórias, regula o sistema imunológico e várias outras coisas do nosso metabolismo do nosso corpo. E falando de mulheres ali nos 40 anos, passando pela perimenopausa, esse mecanismo de feedback ele pode ficar um pouco bagunçado pela oscilação hormonal típica dessa fase. E é por isso que o corpo ele entra meio que no estado de emergência, no estado de alerta, em que o sistema nervoso principalmente ele acaba sentindo muito e o seu cortisol, os níveis de cortisol e dos outros hormônios estimulantes, né, tipo adrenalina também, eles acabam ficando mais desregulados. Então é muito comum, o sintoma que eu mais observo nas mulheres que são, né, clientes minhas ou que falam comigo, conversam comigo aqui nos comentários e em outros lugares também, é o cansaço, né? São mulheres que estão muito cansadas, elas chegam nessa fase extremamente exauridas, com o sono desregulado, acordam durante a noite. E esse cansaço, ele talvez seja um dos sintomas que perpetua essa condição desse efeito rebote. Por quê? Tanto a nível fisiológico, pensando em emagrecimento e ganho de massa muscular, que talvez seja um dos pontos que as pessoas mais procurem, né? Mas não apenas isso, pensando também em outras doenças ginecológicas, na qualidade de vida da mulher como um todo, né? Se tratando de uma mulher que ainda tem um ciclo, principalmente, o cansaço, a falta de sono reparador, de fato, ele tende a estar na base, no alicerce da maior parte dos sintomas e das dificuldades que essas mulheres enfrentam. Porque, por exemplo, uma mulher que está mais cansada, ela não vai ter tanta disponibilidade de energia e foco mental para fazer um bom treino, que é fundamental nessa fase, um bom treino de força. Se você estiver muito cansado, você não vai conseguir render no treino. Você não vai ter, de repente, disposição mental, energia, foco para você conseguir controlar a carga glicêmica das suas refeições, como é importante nessa fase para regular os outros hormônios, que eu já vou explicar isso melhor adiante para vocês. Eu só quero introduzir esse assunto para fazer vocês perceberem que se você está nessa fase dos 40 e está ganhando peso, não está conseguindo mais render, tanto nos treinos quanto na vida mesmo, no trabalho, de repente você já não consegue mais prestar atenção nas coisas, mas em especial, se tratando de emagrecimento aqui, de regulação do peso da saúde, você precisa entender a fisiologia do seu corpo nesta nova fase que você está vivendo e o que você tem que fazer com isso. Mas eu falei e não me apresentei. Caso você esteja vendo este canal pela primeira vez, muito prazer, eu sou Cássia Milani, terapeuta alimentar e cíclica, técnica em nutrição e graduanda em nutrição no momento que eu tô gravando esse vídeo. E eu trago conteúdos aqui no canal explicando sobre ciclicidade feminina, saúde hormonal feminina, sobre fertilidade, sobre emagrecimento cíclico e todos os assuntos aí que englobam esse universo da saúde da mulher. E eu espero que com esses vídeos aqui vocês consigam conhecer mais o corpo de vocês, entender mais como é que vocês funcionam e começar a aplicar a ciclicidade na vida de vocês para sentir os reais efeitos de o que é ser uma mulher, num corpo de mulher que cicla, que tem qualidade de vida, né, qualidade de hormônios, que entende como é que funciona cada fase e não se desespera quando as coisas começam a mudar, porque, né, ser mulher é viver uma vida
de mudanças, a gente tá o tempo inteiro mudando. Então já seja bem-vindo ao canal e te convido para você se inscrever. Mas vamos lá pro vídeo agora. O que muda de fato no corpo da mulher quando ela entra nessa fase da perimenopausa, faz 40 anos e começa a fase dessa transição hormonal? A principal característica da perimenopausa, né, que é essa lacuna de tempo na vida da mulher, são as oscilações do ciclo de forma imprevisível. A mulher, durante a fase reprodutiva dela, a fase em que ela tem um ciclo mais regular, ela oscila, ela cicla, ela tem os seus hormônios, seus altos e baixos, mas é algo previsível. É algo que tem marcações mais constantes, como se fossem estações do ano, né? Você consegue perceber a mudança de estação. Na mulher na perimenopausa, essas estações elas não estão mais tão definidas assim. Então, às vezes a mulher ela pode ter várias menstruações, uma seguidinha da outra, com ciclos muito curtos, ou ela pode ficar muito tempo sem menstruar, ela, sei lá, menstrua a cada 3 ou 4 meses e ela não faz a menor ideia do que está acontecendo no corpo dela. Às vezes ela tem ciclo que ela ovula, às vezes tem ciclo que ela não ovula. E tudo isso vai fazendo com que o corpo dessa mulher entre num estado de hipervigilância, num estado meio que de estresse crônico, né? Por quê? Qual que é o primeiro hormônio que cai? Se você tá perdida nesse vídeo aqui e não tá entendendo sobre hormônios, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir uma aula que eu dei aqui no canal explicando sobre os hormônios. É bem importante que você assista, porque eu não vou aprofundar sobre os hormônios aqui, porque já tem essa aula, né? Mas eu quero explicar mais sobre essa questão do rebote, né, que eu falei para vocês. Do efeito rebote. Mas vamos lá. Qual é o primeiro hormônio que cai na fase da perimenopausa? É a progesterona. Por quê? Essa mulher começa a parar de ovular. Tá acabando os óvulos dela, né? Então ela tá parando de ovular. Se ela para de ovular, ela para de produzir progesterona. A partir do momento que ela para de produzir progesterona, ela desequilibra com o estrogênio. E aqui vai depender muito de mulher para mulher. O estrogênio, ele tende a ser um hormônio muito positivo, ele tem características muito importantes para a mulher. Por exemplo, o estrogênio, ele regula muito o humor da mulher, ele interage diretamente com o cérebro. A progesterona também, mas o estrogênio, ele tem interação com os neurotransmissores, né? Ele regula a questão da dopamina, né? O estrogênio ele tem muita relação com a dopamina, que é aquele neurotransmissor que nos dá impulso de ação, né, que está conectado muito com a recompensa, que nos motiva a fazer as coisas, né, muitas vezes a gente busca, né, o ser humano ele busca dopamina naturalmente, e o estrogênio ele está relacionado com, né, o funcionamento dessa dopamina. Quando começa a, por exemplo, faltar estrogênio, a dopamina começa a ficar mais escassa, o cérebro vai ficando como se fosse mais resistente a essa dopamina, o funcionamento dela começa a ficar prejudicado. E aí, inclusive, que muitas mulheres começam a buscar dopamina barata, começa a comer demais, começa a ficar viciada em celular, começa a ficar viciada em compra. Isso tende a afetar principalmente mulheres que são neurodivergentes, que inclusive é um outro assunto que eu quero saber se vocês se interessam por isso, porque é muito importante, eu acredito, falar de neurodivergência e ciclicidade, porque as mulheres neurodivergentes, elas passam por situações muito mais graves do que mulheres típicas por causa do ciclo, e eu vejo pouquíssimo conteúdo, quase ninguém fala sobre esse assunto. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, como que funciona o ciclo na mulher com TDAH, na mulher que tem autismo, na mulher que tem bipolaridade e outras neurodivergências, me deixa aqui nos comentários que eu já preparo esse material para vocês. Mas enfim, então o estrogênio interage profundamente com o cérebro, ele interage profundamente com os músculos, né? Então o estrogênio ele tem uma função de síntese, de auxiliar na síntese muscular, né? Do estrogênio tem essa capacidade de crescer músculos, né, no nosso corpo. O estrogênio também deixa a mulher com mais sensibilidade à insulina, que é algo muito comum, muito falado. Eu tenho até um vídeo que eu já expliquei aqui no canal sobre isso. E a insulina tem tudo a ver com o processo de emagrecimento, por exemplo, né? Porque insulina alta bloqueia o processo de emagrecimento como um todo. E o estrogênio ele ajuda a regular essa insulina e manter ela em níveis saudáveis. Então tem muitos benefícios, né? O estrogênio ele é muito saudável, só que tem um problema. Existem formas, que eu não vou entrar em grandes detalhes, porque é muito técnico esse assunto, mas existem maneiras que o estrogênio é metabolizado que fazem com que ele se torne ruim. Existem vias metabólicas de transformação do estrogênio, que acontece lá no nosso fígado, que pode fazer com que esse estrogênio
aumente a TPM, que ele crie coágulos e problemas menstruais, como por exemplo adenomiose, endometriose, miomas, são doenças estrogênio dependentes. Piora sintomas tipo de SOP, tem implicações na questão, né, mental, da saúde mental, e também pode até desenvolver vias de câncer. Por exemplo, o câncer de mama também é um câncer estrogênio dependente. Isso tem muito a ver com como está o corpo dessa mulher, como está o fígado dessa mulher, como que é a genética dessa mulher, porque tem muito fator genético aqui bem forte, porque a forma como a gente processa os hormônios tem muita questão genética envolvida. Então é muito particular, por isso que tem mulheres que na fase da perimenopausa passam tranquilamente, tem mulheres que sofrem muito, mas tem muito a ver com essa questão do estrogênio principalmente, que também está correlacionada com a progesterona, ok? Eu quis explanar isso para que vocês tenham aí um certo embasamento um pouco mais técnico, né? Para que vocês não possam, inclusive, fazer a própria busca de vocês depois. Mas fato é, quando a mulher começa a ter essa oscilação hormonal, além do corpo dela ficar muito mais sensível ao estresse, a queda do estrogênio começa a acontecer principalmente lá na fase final ali dos 40. Eu vou dizer 40 anos porque tende a ser nessa fase que acontece, mas vai depender também de cada mulher. Mas no final da perimenopausa, quando o estrogênio começa a cair, a energia cai, a resposta ao treino de força já fica um pouco prejudicada, a resistência à insulina dessa mulher aumenta, ou seja, ela vai ter mais insulina na corrente sanguínea, e isso vai travar também o processo de emagrecimento dela, além de outras condições, né? Por exemplo, pode predispor a doenças, né, cardiovasculares, doenças metabólicas, né, que tá a síndrome metabólica, né, e a resistência à insulina está na base das principais doenças metabólicas que a gente vê hoje em dia. Tanto que é por isso que mulheres menopausadas, elas tendem a ter essas doenças, né? Ela tende a ter acúmulo de gordura na barriga, ela tende a ter mais doenças cardiovasculares, ter mais problemas de saúde nesse sentido. Então, todas as mudanças no seu corpo vai fazer com que você não tenha mais a mesma resposta aos alimentos que você comia antes, por exemplo. É muito comum que, sei lá, durante a sua vida inteira você comeu pão e foi sempre tudo normal, tudo certo. Mas chegou nessa fase, agora você come pão, você percebe que você fica inchada, você percebe que você está ganhando muito peso, ou enfim, qualquer outro carboidrato, por exemplo. Pode ser que este carboidrato que sempre foi normal para você, agora nessa fase, esteja causando picos de glicemia, porque você já não está mais processando o carboidrato igual você processava quando você era mais nova. E isso tem muito a ver também com como que o seu corpo está gerindo, processando esse estrogênio, processando essa progesterona, o quanto que o seu corpo ainda tem de capacidade de conseguir fazer uma ovulação acontecer, né? Porque se você conseguir ovular, se você conseguir manter o seu ciclo o mais equilibrado possível, a tendência é que os sintomas se atenuem. E para isso você precisa de muitos nutrientes, você precisa de energia, você precisa de muitas coisas que a maior parte das mulheres, quando chega nessa idade, já está assim esgotada. Porque muitas mulheres ao longo da vida elas passam por muitas situações estressantes, passam por traumas, passam por situações complicadas. E isso vai exaurindo o corpo, vai deixando o corpo dessa mulher sempre no estado de alerta, nunca desliga. E esse estresse acumulado tende a piorar muito os sintomas da perimenopausa, em especial a questão do cortisol, porque o cortisol vai interagir profundamente ali com a progesterona e com o estrogênio também, e vai prejudicar o metabolismo dessa mulher e vai fazer com que ela acumule mais gordura também, inclusive, né? A gordura abdominal, visceral, está muito relacionada ao estresse, porque o cortisol vai manter a glicemia dessa mulher elevada, que vai piorar essa questão da resistência à insulina. Aí você soma isso com uma queda do estrogênio e você vai ter um combo perfeito de resistência à insulina que vai bloquear, né, qualquer sinal ali de queima de gordura. E também vai prejudicar muito o metabolismo dos seus músculos, né? Porque o músculo ele precisa né, de muita energia, ele precisa de glicose. Ou seja, nessa fase vai ficar muito mais delicado o processo de emagrecimento se você continuar insistindo nas estratégias que você fazia antes e que antes dava super certo. Nesta fase você precisa de coisas específicas para essa fase, obviamente. E como o seu corpo já está sob estresse prolongado, muitas vezes, né? Você talvez tenha chegado nessa fase já com muito estresse acumulado, já com hormônios desequilibrados, já com falta de nutrientes, o que as mulheres tentam fazer?
elas tentam fazer mais restrição ainda. Elas tentam treinar mais, ficar mais em jejum, comer menos. Só que isso é um baita de um tiro no pé. Porque a ideia do rebote quanto mais você tenta insistir naquilo, quanto mais você tenta insistir num déficit calórico severo, quanto mais você tenta insistir em treinos não preparados para você, que não foram construídos pensando na sua longevidade, que geralmente as mulheres nessa fase elas estão comendo muito pouquinho, elas estão treinando muito, ou então só fazem cardio, não fazem treino de força. Tudo isso vai piorar essa impressão que o corpo tem de que ele está em modo sobrevivência, de que as coisas estão caóticas e, consequentemente, num estado de estresse prolongado, o que o corpo faz? Ele retém gordura, ele poupa essa energia, porque poupar energia é como se fosse uma poupança mesmo. Imagina como se fosse dinheiro. A glicemia na sua corrente sanguínea é o dinheiro em conta corrente, é o dinheiro que você está usando no dia a dia. E a gordura acumulada é a sua conta poupança, é o dinheiro que você tem guardado para caso acontecer uma situação de emergência. Então é mais ou menos por aí que o nosso corpo pensa. Se está passando por uma situação de emergência, ele não vai ficar gastando o dinheiro dele com coisa à toa. Ele não vai ficar gastando o dinheiro dele para construir músculo, sendo que ele está passando por uma situação de sobrevivência. Ele vai poupar isso daí. E aí a mulher ela vai piorando a situação. Ela começa a ganhar mais peso e ela aperta mais, ela espreme mais, ela faz mais restrição, ela não sei o que, não sei o que. E tenta, inclusive, entrar com medicação, entrar com caneta. Nesta fase, onde está um caos metabólico, não é inteligente fazer isso, porque o rebote vai acontecer aqui. O rebote hormonal, né, do seu corpo, ele vai acontecer exatamente nesse ponto. Na hora que você tenta apertar mais, né, você tenta pressionar mais o seu corpo para ter resultado, é aí que ele vai fazer com que esse rebote, né, piore a situação. E, em especial, se você tomou anticoncepcional, por exemplo, a sua vida inteira, ou se você está utilizando de medicamentos como as canetas emagrecedoras, que são hormônios, a hora que você retirar esses medicamentos por algum motivo, né, por exemplo, as canetas, a hora que você para de tomar, se você não corrigiu todo esse estresse metabólico que o seu corpo está vivendo, o efeito rebote vai piorar ainda mais. Você não vai conseguir sustentar nada do resultado que você teve com a caneta. Porque você vai ter um apetite aumentado, você vai ter um corpo que não queima gordura de jeito nenhum, você vai ter músculos que estão muito frágeis, você vai ter pouca resposta do músculo, né, para equilibrar a glicemia, porque o músculo ele tem essa função também. O músculo ele não é só bonito esteticamente, ele tem uma função fisiológica muito importante de equilibrar o seu metabolismo e fazer com que você mantenha seu metabolismo basal mais alto, mas também que você regule a sua glicemia, porque o músculo ele usa muita energia, ele gasta muita glicose da corrente sanguínea, então ele é capaz de equilibrar, manter a sua glicemia mais estável. Só que nesse caso aqui, nesse cenário que eu tô traçando com vocês, a hora que essa mulher parar de tomar os remédios, parar de fazer as coisas, ou então na hora que ela simplesmente surtar, pode ser que ela não esteja tomando nada, mas se ela continuar nessa ideia de fazer restrição e apertar mais o calo, digamos assim, dentro desse cenário, a hora que ela surtar e não conseguir mais fazer, o efeito rebote vai vir com tudo. E eu atendo essas mulheres, eu sei do que eu tô falando porque eu vi com os meus olhos isso acontecer com muitas clientes minhas que falam, Cássia, eu nunca tive problema de peso na minha vida, parece que eu fiz 40 anos, assim, apertei um botão e meu corpo piorou muito, não sei mais o que tá acontecendo, e tô com esse problema agora, né? Teve até inclusive um vídeo que eu fiz recentemente aqui no canal explicando sobre o set point hipotalâmico e falando que nosso corpo ele tende a manter, né, um peso base de acordo com o set point do nosso hipotálamo. E aqui o set point ele tem a chance de mudar. Porque se você tá com o metabolismo bagunçado, o set point ele vai ter que se regular de novo para tentar manter um certo ponto de referência, um equilíbrio nesses hormônios, um equilíbrio nessa glicemia, um equilíbrio nessa secreção de insulina, de cortisol. E como você talvez, né, geralmente as mulheres que estão nessa situação, elas chegam desse jeito para mim. Elas estão nesse ciclo já há muito tempo, já deu tempo suficiente para o seu cérebro ajustar o set point de peso.
e geralmente o set point de peso ele é para cima. É importante dizer que é o seguinte, a gente tende a ganhar peso ao longo da vida. Pode ser que a pessoa tenha passado a vida inteira cuidando do corpo, treinando bonitinho. Ainda assim, quando ela envelhece, você vai notar que ela vai ter mais acúmulo de gordura, que você vai notar que ela vai perder um pouco de músculo. Isso é absolutamente normal. Não tem muito o que fazer a respeito, né? A menos que você use bomba, que eu não recomendo, né? Seja natural, normalzinha, vai acontecer de a gente ganhar um pouco de peso, só que tem que ser um negócio controlado, esse é o ponto. Porque o que acontece muito com as mulheres nessa fase é que elas acabam engordando demais, e isso prejudica muito no futuro, por causa do rebote e também desse ajuste do set point hipotalâmico, por causa dessa bagunça metabólica, né, que tá acontecendo. Sem contar que faz parte do rebote e desse ajuste do set point o fato de que o metabolismo basal ele tende a diminuir muito quando a mulher perde muita massa muscular e quando ela faz muita restrição calórica sem embasamento nenhum. Se o metabolismo basal diminuindo, você vai ter uma dificuldade muito maior para controlar o peso através da alimentação, que eu expliquei nesse vídeo sobre dietas aqui, que eu vou deixar nos cards pra vocês verem depois. Tá bom, Cássia, entendi, você falou, e agora o que eu faço com tudo isso de informação, né? Porque, beleza, entendi que estou lascada, calma, tem como você corrigir isso com certeza. Que é, tirando o foco da restrição calórica, da dieta única e exclusivamente, e mudando o seu foco para passar para o seu corpo uma sensação de segurança, um estado mais equilibrado, tirar o seu corpo do modo de sobrevivência e também focar em manter o seu metabolismo estável, manter os seus hormônios o mais estável possível. E com isso eu quero fazer um parênteses, não é que você não vai ter que fazer restrição calórica, você vai, se você precisa perder peso, você tem que fazer déficit calórico, e é isso, faz parte do jogo. Mas assim, é um déficit calórico super equilibrado, zero desespero, sem caos, mantendo os alimentos saudáveis na sua rotina, mantendo nutrientes na sua rotina e focando na qualidade dos alimentos, não tanto nas calorias em si. Mas o ponto que eu quero que você foque a partir de agora é, ao invés de você ficar bitolada contando caloria, você tem que passar segurança para o seu corpo. Como que você faz isso? Principalmente regulando o sono. Talvez esse seja um dos pontos principais. Se você tem um sono irregular, é muito importante que você regule o seu sono, que você foque nisso até mesmo antes de focar na sua dieta. E também no consumo de proteínas e de nutrientes de forma geral, né? Minerais, vitaminas, porque conforme você vai comendo cada vez menos, você vai ter um aporte cada vez menor de nutrientes para o seu corpo. E de proteínas também, que é super importante aqui nessa fase. Então, foca nessas 3 coisas, vai. Vou colocar assim um descanso, porque às vezes você até dorme horas o suficiente, mas você não acorda com o corpo totalmente descansado, porque esse sono não foi profundo. Então, se você está com problema de sono ou se está se sentindo muito cansada, focar no seu descanso, na sua recuperação. Tem várias formas de fazer isso, mas assim, eu te passar aqui, por exemplo, uma sugestão de um fitoterápico, vai quebrar um galho, mas não vai resolver o problema, porque o problema é realmente as horas de sono. Então, fazer a higiene do sono, dormir no quarto totalmente escuro, dormir sem barulho. Se você dorme num lugar muito barulhento, talvez providenciar alguma coisa para tampar seu ouvido, providenciar uma cortina de blackout, por exemplo, para o seu quarto ficar totalmente escuro, ou então uma vendinha nos olhos, ou então, de repente, se você mora num lugar muito quente, talvez pensar em um ar-condicionado ou uma coisa assim para manter a temperatura mais estável. Tudo isso vai ajudar você a ter um sono mais reparador, né? Desligar as telas antes, colocar uma luz amarela. Tudo isso ajuda você a naturalmente voltar a dormir melhor, tá? E dormir o máximo de tempo que você puder. Eu sei que talvez não é a realidade de muitas, mas o máximo de tempo que você conseguir vai ajudar demais. E focar ali no consumo de proteína, de nutrientes, de calorias o suficiente. Não é para você fazer 3.000 calorias de déficit calórico. Um déficit calórico saudável ali de até 500 calorias já é mais do que o suficiente para você perder peso com consistência, de forma duradoura, sem prejudicar mais seu metabolismo e vai tirar o seu corpo desse modo sobrevivência. Eu sei que parece loucura, mas às vezes você vai ter que comer mais para conseguir emagrecer. Mulher não dá conta de ficar em restrição, em estresse por longos períodos de tempo. Às vezes você vai ter que comer um pouco mais, fazer uma restrição calórica um pouco menor, para que você dê ao seu metabolismo mais nutrientes, para que você reative a sua tireoide, para que você mantenha o seu ciclo saudável
e assim você consegue organizar a casa. Porque o que acontece muito aqui, às vezes as mulheres elas emagrecem porque elas fizeram um déficit calórico, mas elas engordam de novo porque elas não corrigiram o metabolismo. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Você pode forçar o emagrecimento e não corrigir nada do seu metabolismo e continuar assim. É o que acontece com muita gente que toma monjário, né? Toma monjário, emagreceu, mas a pessoa continua metabolicamente obesa. O cérebro dela não foi ajustado, o sistema nervoso dela não foi ajustado, ela não desenvolveu bons hábitos, ela não desenvolveu uma mentalidade mais adequada, a insulina dela continua uma loucura, o ciclo menstrual dela tá uma bagunça, e a hora que a pessoa tira o medicamento, obviamente que ela vai engordar, porque ela não preparou o corpo para aquilo. Então a ideia é mais ou menos a mesma. Foque em preparar o seu corpo para manter o peso que você perde, não apenas para perder o peso o mais rápido possível. Eu sei que pode parecer um pouco broxante chegar ao final desse vídeo e só escutar de mim falar, coma o suficiente, come proteínas e minerais, vitaminas e dorme. Eu sei que, tipo, às vezes as pessoas esperam, nossa, vai falar, vai dar a pílula mágica pra gente. Mas a verdade é que, infelizmente, não tem pílula mágica. Para corrigir o seu metabolismo, pode ser que leve um tempo. Para ajustar o seu set point hipotalâmico de novo, como eu falei naquele vídeo, pode ser que leve bastante tempo. E aqui vai um ponto, né, até para encerrar, inclusive, o vídeo com essa ideia. Você tá querendo fazer isso pra quê, sabe? Você tá querendo emagrecer pra quê? Qual que é o objetivo? Porque, assim, eu espero passar aqui com os vídeos a ideia de emagrecer, não só de emagrecer, mas de construção de massa muscular, de cuidado com os seus hormônios, de fertilidade, né? Manter a sua fertilidade, pensando em longevidade, pensando em ser uma mulher saudável, envelhecer com saúde, em não sofrer tanto na menopausa, em conseguir se manter com autonomia no futuro. Não apenas uma coisa estética. Eu penso na saúde da mulher pensando na qualidade de vida dessa mulher e não só em ela ficar bonitinha. Então, assim, se você tá buscando hoje ainda, né, alguém que te diga o que fazer, faz isso que eu te falei aqui nesse vídeo. Só. Para de focar, nossa, 1000 dietas, emagrecer 10 quilos em um mês, nananã, e foca simplesmente em nutrir melhor o seu corpo e descansar mais o seu corpo, que é fundamental nessa fase aqui. Eu deixarei no bônus treinar força de 3 a 4 vezes por semana, pelo menos. Treino de musculação, que eu sei que a maior parte das mulheres com 40 anos não faz, ou então não faz direito. Esse combo de 3 pontos, né? Você nutrir o seu corpo, descansar e treinar certo, já tende a ser o suficiente para você equilibrar seu metabolismo e os seus hormônios naturalmente. Tenta aplicar aí na sua vida e depois volta aqui para me contar se melhorou, se você teve algum resultado. Inclusive, compartilhe esse vídeo também com outras mulheres que possam se beneficiar dessa explicação que eu dei aqui, que talvez estejam passando pela mesma dificuldade que você. E, inclusive, já aproveitando aqui para fazer um aviso para vocês, que eu estou encerrando totalmente Magredi, vocês devem ter visto nos outros vídeos também que eu tô falando sobre isso. Tem mais ainda 20 vagas, eu não sei quando que você tá vendo esse vídeo, mas tem 20 vagas, ou então tem até o final desse ano de 2026 para vocês aplicarem para totalmente Magredi, né? Eu deixei 20 vagas em um tempo considerável, mas assim, eu não consigo atender muitas pessoas de uma vez, então pode ser que você chegue, não, vou deixar para depois, vou deixar para o final do ano. Pode ser que chegue o final do ano e eu não consiga mais encaixar pessoas, né, para ser atendidas por mim. Então, porque, né, o atendimento, o acompanhamento, ele leva um tempo, são 3 meses, eu dou muita atenção para cada cliente, mas enfim, o ponto é, se você ainda tem curiosidade de conhecer o acompanhamento, ou já estava pensando em aplicar, ou se queria só conversar comigo para ver se faz sentido para você, dá tempo ainda. Aqui no link da descrição, no primeiro link da descrição, tem um vídeo, tem uma página com todas as informações certinho, e depois a gente pode conversar no WhatsApp, né? Se você quiser saber mais informações e quiser aproveitar uma das últimas 20 vagas aí do Naturalmente Magra ID. Mas de qualquer forma, era esse o conteúdo de hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você, tenha esclarecido para você essa questão do rebote e do set point, o que está acontecendo com o seu corpo. E de coração, eu desejo que mais mulheres possam voltar a gostar de ser mulher em todas as suas fases e aprender a fluir com o seu corpo, né? E a viver dentro de um corpo de uma mulher de verdade.
Um beijo e até o próximo vídeo.